Com planos de desenvolver uma nova linha de veículos mais luxuosos, a Volkswagen do Brasil deu início aos projetos para o desenvolvimento de veículos nacionais, baseado na família Tipo 3 alemã, porém com algumas alterações estéticas e também mecânicas para se adequar ao gosto do público brasileiro. Veja esse vídeo do início até o final, para descobrir quais foram esses veículos que fizeram parte da família Tipo 3 brasileira, quanto tempo durou, e por qual motivo essa nova linha de veículos chegou ao fim. Antes de iniciarmos a história dessa nova linha de veículos, precisamos primeiro ir para um leve resumo sobre o início da história da Volkswagen no Brasil. Por aqui, a história da Volkswagen se inicia em 1953 com a inauguração de um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo, iniciando a montagem do modelo Tipo 1, que ficou popularmente conhecido como Fusca, e pelo modelo Tipo 2, também conhecido como Volkswagen Kombi, ambos ainda montados com componentes importados. 3 anos depois, a Volkswagen dá início à construção de um complexo industrial às margens da rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo, se tornando assim, a primeira fábrica da marca fora da Alemanha. Agora com planos de nacionalizar a sua linha de veículos, em 1957 era a vez do primeiro Volkswagen de produção nacional, a Kombi, com cerca de 50% de nacionalização. Em 1959, a Volkswagen inaugurou a sua fábrica em São Bernardo do Campo, e o Fusca passa a ser o segundo produto nacional da marca, atingindo 54% de nacionalização. Em 62, era a vez do lançamento do Volkswagen Carmanguia, um elegante coupé de 2 portas e 2 lugares equipado com motor 1200. Agora com planos de desenvolver uma nova linha de veículos mais luxuosos para sua pequena linha de veículos, a Volkswagen do Brasil deu início aos projetos e estudos para o desenvolvimento do primeiro carro dessa nova linha de veículos, e com base nisso, a filial brasileira viu que o protótipo do projeto E97 que por lá na Alemanha tinha sido rejeitado, iria se enquadrar perfeitamente em nosso mercado brasileiro. Por aqui, o projeto alemão passou a se chamar Projeto Brasília, e a partir desse momento, vários protótipos desse veículo vieram para o Brasil para serem realizados testes mecânicos e de motores para se adequar às condições das nossas estradas brasileiras. Além disso, esses protótipos também passaram por algumas alterações estéticas, como a adoção de mais 2 portas em sua carroceria e de várias alterações em sua dianteira. E depois de um certo tempo e de vários protótipos produzidos, em 21 de novembro de 1968 era apresentado para o público o novo Volkswagen 1600 Sedan, se tornando assim o primeiro veículo da nova família Tipo 3 brasileira, e também o primeiro veículo Volkswagen a vir equipado com o inédito motor 1600. Este elegante sedã de 3 volumes se destacava por apresentar um visual clássico e charmoso, com destaque para a dianteira com capô longo e pelos 2 faróis retangulares. Já na sua lateral, o Volkswagen 1600 Sedan trazia detalhes como vários cromados, rodas aro 15 com calotas cromadas e pela inédita carroceria de 4 portas, se tornando assim o primeiro veículo Volkswagen do Brasil e o segundo Volkswagen do mundo a vir com a inédita carroceria de 4 portas. Enquanto na sua traseira, o visual era completado pela tampa traseira com várias entradas de ar para a refrigeração do motor, pelas lanternas traseiras retangulares na posição horizontal e que eram separadas pela placa do veículo localizada entre elas. Agora em relação às bagagens, o Volkswagen 1600 Sedan era equipado com um porta-malas dianteiro que oferecia uma capacidade de apenas 267 litros, mas caso fosse preciso levar mais bagagens, ainda tinha um pequeno compartimento atrás do banco traseiro, o que era ideal para levar mais algumas bagagens. Por dentro o Volkswagen 1600 colecionava qualidades, como o ótimo acabamento e a capacidade para levar até 5 pessoas com um certo conforto. Enquanto na parte da frente, o seu painel era marcado por vários detalhes bem interessantes, como um material macio ao toque localizado na parte de cima, pelo aplique plástico imitando madeira de jacarandá e por detalhes como os botões circulares, o cinzeiro do tipo gaveta, o rádio, o porta-luvas com tampa e as 2 saídas da ventilação forçada que junto aos quebra-ventos das portas, melhoravam ainda mais na ventilação do seu interior. Já o painel de instrumentos era formado por 3 marcadores circulares. Enquanto o volante cálice de 2 raios trazia um arco meia-lua com a buzina ao centro, e o câmbio era um manual de 4 marchas. Agora falando sobre o seu motor,
Este veículo era equipado com um motor Boxer 1600 refrigerado a ar montado na traseira, com 4 cilindros opostos horizontalmente que, aliado ao carburador de corpo simples, desenvolvia a potência de 60 cavalos e 11,5 kg de torque, a 2.400 RPM. Com essa potência aliado ao câmbio manual de 4 marchas com o diferencial mais longo, o Volkswagen 1600 acelerava de 0 a 100 em 23 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 135 km por hora, números até que adequados para um veículo da década de 60. Em 1969, a Volkswagen resolve dar um toque de luxo e sofisticação em seu sedã lançando a série especial Volkswagen 1600L, que trazia detalhes como a exclusiva cor preta e pela opção da charmosa pintura em 2 tons. Além disso, esta versão também trazia detalhes como frisos laterais cromados, pneus com faixa branca, e interior com detalhes como revestimentos das portas e dos bancos em couro, carpetes de buclé no piso e no porta-malas, rádio com 4 faixas de onda, e como opcional podia vir com bancos dianteiros reclináveis. Nesse mesmo ano, a família Tipo 3 brasileira crescia com a introdução da nova perua chamada Volkswagen Variante. A nova perua da Volkswagen chegava com a mesma frente do recém-lançado Volkswagen 1600 Sedan, a não ser pelos novos para-choques de lâmina única que eram acompanhados por 2 garras com detalhes emborrachados. Na sua lateral, a Volkswagen Variante colecionava qualidades como a sua ótima área envidraçada e os curiosos quebra-ventos traseiros, que ajudavam a melhorar ainda mais a ventilação do seu interior. Já o visual de sua traseira era completado pelo para-choque cromado, pelas lanternas retangulares herdadas do 1600 Sedan e pela ampla tampa do porta-malas. Agora, em relação às bagagens, este veículo era equipado com 2 porta-malas, sendo um na dianteira com capacidade de 267 litros, e que inclusive este também acomodava o estepe e o tanque de combustível. Enquanto o segundo porta-malas ficava localizado na traseira em cima do compartimento do motor e oferecia uma capacidade de 500 litros, mas caso fosse preciso levar mais cargas, ainda tinha a opção de rebater o banco traseiro, ampliando a sua capacidade para 954 litros. E por falar em motor, a perua Variante era equipada com o inédito motor plano que era basicamente o mesmo do Fusca e do 1600 Sedan, porém, a única diferença entre esses dois motores fica por conta da ventoinha e da caixa de ventilação que no Fusca e no 1600 Sedan eram montados na parte de cima do motor, enquanto no motor plano, a caixa de ventilação foi transferida para a parte da frente do motor e a ventoinha de ventilação agora era fixada no virabrequim. Com isso, o espaço que era para ser utilizado pela caixa de ventilação do motor do Fusca e do 1600 Sedan, na Variante agora podia ser utilizado para ampliar o espaço do porta-malas. Agora falando de números, a Volkswagen 1600 Variante vinha equipada com o motor 1600 refrigerado a ar, com 4 cilindros opostos horizontalmente que aliado aos 2 carburadores Solex, desenvolvia a potência de 65 cavalos e 12 kg de torque, a 3.000 RPM. Mesmo pesando 950 kg e tendo uma relação peso-potência de 14,6 kg por cavalo, o seu desempenho até que era muito bom para a sua época, fazendo de 0 a 100 em 21 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 135 km por hora. Por dentro, esta perua também colecionava qualidades, como o ótimo espaço interno com capacidade para levar até 5 pessoas com muito conforto, e pelo bom acabamento interno, com revestimentos das portas e dos bancos que podiam vir em vinil preto ou marrom. Enquanto na parte da frente, a perua compartilhava o mesmo painel e o volante de 2 raios do 1600 Sedan. Já o ano de 1970 foi marcado pelo lançamento do terceiro integrante da família Tipo 3 brasileira, o Volkswagen 1600 TL, um belo fastback de 2 volumes e meio que se destacava por apresentar um visual bastante esportivo, marcado pela frente composta pelo longo capô com o logotipo Volkswagen no centro, e pelos 4 faróis circulares envolvidos por molduras cromadas que agregavam 2 em cada lado. Na sua lateral, também vale destacar os vários detalhes cromados, as entradas de ar para a ventilação do motor localizadas nos paralamas traseiros e pelo caimento suave da coluna C, até a tampa do porta-malas. Já na sua traseira, o visual era completado pela tampa do porta-malas com abertura até as lanternas, estas que eram retangulares e separadas pela placa do veículo, enquanto o escapamento era protegido por um defletor localizado abaixo do para-choque traseiro.
Agora em relação às bagagens, este veículo era equipado com 2 porta-malas, sendo um na dianteira com capacidade de 267 litros, e que inclusive este também acomodava o estepe e o tanque de combustível. Enquanto o segundo porta-malas ficava localizado na traseira e em cima do compartimento do motor e oferecia uma capacidade de 344 litros. E por falar em motor, o Volkswagen TL, assim como a perua variante, também era equipado com o inédito motor plano 1600 refrigerado a ar, com 4 cilindros opostos horizontalmente que, aliado aos 2 carburadores Solex 32, desenvolvia a potência de 65 cavalos e 12 kg de torque, a 3.000 RPM. Por dentro, o Volkswagen TL colecionava qualidades como o ótimo acabamento e a capacidade para levar até 5 pessoas, muito bem acomodadas em seus bancos anatômicos revestidos em vinil, e que podiam vir em preto, bege, marrom ou vermelho. Enquanto na parte da frente, o painel e o volante eram idênticos ao do restante da linha 1600. Nesse mesmo ano, a perua variante ganhou o mesmo capô e os faróis duplos herdados do Volkswagen 1600 TL. Já o Volkswagen 1600 Sedan ganhou novos para-choques de lâmina única que eram acompanhados por 2 garras com detalhes emborrachados, além de aros dos faróis mais finos, novos frisos laterais e revestimentos internos iguais aos da versão L. Ainda em 1970, o Volkswagen 1600 Sedan passa mais uma vez por leves alterações no seu visual, como nova tampa do motor e do porta-malas com vincos mais finos, nova localização do emblema Volkswagen bem na frente do capô. Já os faróis retangulares deram lugar para os novos faróis duplos iguais aos do Volkswagen TL e da perua variante. Porém, mesmo com todas essas atualizações em seu visual, o Volkswagen 1600 Sedan não conseguiu o sucesso esperado pela marca, e no ano de 1971, teve a sua produção encerrada. Em 1972, tanto a perua variante como o Volkswagen TL passam por uma profunda reestilização em sua dianteira, onde recebem uma nova frente mais bonita e mais moderna, com destaque para o novo capô mais longo e curvado e pelas novas molduras dos faróis. Já ao centro, recebia o novo emblema Volkswagen acompanhado por 2 frisos cromados. Além disso, também vale destacar a nova localização das luzes de direção, que saíam dos paralamas dianteiros para serem embutidos no novo para-choque cromado. Nesse mesmo ano, o Volkswagen TL ganha 2 novas versões, sendo uma versão de 4 portas que chegava com a missão de atrair o mercado de taxistas, e outra versão com apelo mais esportivo chamada Volkswagen TL personalizado, que trazia detalhes como faixas pretas no capô, nas laterais e na traseira, além de pequenas calotas centrais popularmente conhecidas como copinho, e novo volante esportivo de 3 raios. No ano seguinte, o Volkswagen TL e a perua variante recebiam novas lanternas traseiras e novas saídas de ar, na coluna C. Em 75, foi a vez do interior desses 2 modelos receberem um novo painel todo em preto fosco, que se destacava por apresentar um visual mais moderno, marcado pela grande alça de apoio localizada acima do porta-luvas, pelo novo sistema de ventilação forçada com saídas frontais ao centro, e pelo novo painel de instrumentos. Nesse mesmo ano, a Volkswagen resolve encerrar a produção do 1600 TL para dar lugar ao novo Volkswagen Passat, que chegava com um visual bem mais atual e com um moderno motor dianteiro refrigerado a água. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Depois de substituir o antigo 1600 TL pelo novo Passat, a Volkswagen viu que já estava na hora de também substituir a antiga perua da linha 1600 por outra mais nova e mais moderna, e com base nessas informações. Em 1977 era marcado pelo lançamento da segunda geração da Volkswagen Variante, agora chamada de Volkswagen Variante 2. A nova Volkswagen Variante de segunda geração chegava com um visual totalmente novo e moderno que seguia a tendência da época, marcado pela nova carroceria de linhas retas e pela dianteira, bastante semelhante ao do recém-lançado Volkswagen Brasília. Já em relação ao conforto, a nova perua da linha 1600 chegou com uma suspensão bem mais moderna do que o da sua geração anterior, onde na traseira recebeu braços arrastados com barra de torção, já na dianteira. A perua agora era equipada pela nova suspensão McPherson com molas helicoidais herdada do Passat. E graças a essa nova suspensão, a Volkswagen Variante de segunda geração ganhou um novo porta-malas dianteiro, e agora sua capacidade para bagagens era de 200 litros.
Já o porta-malas traseiro oferecia uma capacidade de 467 litros, mas caso fosse preciso levar mais cargas, ainda tinha a opção de rebater o banco traseiro, ampliando a sua capacidade para 1.240 litros. Por dentro, a nova perua da Volkswagen ficou maior e mais espaçosa, e agora podia levar até 5 pessoas com muito conforto. Além disso, também vale destacar o novo volante de 2 raios, o belo painel com desenho mais moderno e o novo quadro de instrumentos mais completo. Já o seu motor ainda era o mesmo 1600 plano com dupla carburação, porém com a potência ampliada para 67 cavalos. E mesmo com todas essas qualidades, o último integrante da família Tipo 3 brasileira não obteve o mesmo sucesso de vendas da sua geração anterior, pois os tempos já eram outros, e o mercado automotivo brasileiro já mostrava sinais pela preferência por veículos equipados com motores dianteiros refrigerados a água. Além disso, o seu motor montado na traseira acabava roubando um pouco de espaço para as bagagens, e esse com certeza foi outro fator que acabou prejudicando as suas vendas. E com base nessas informações, a melhor solução para a Volkswagen foi encerrar a produção da variante de segunda geração em fevereiro de 1981. Em um resumo sobre o principal fator que acabou resultando no fim de produção dos veículos da família Tipo 3 brasileira, foi o fato de que o mercado automotivo brasileiro já mostrava sinais pela preferência por novos veículos equipados com motores dianteiros refrigerados a água, enquanto a linha 1600 com seus ultrapassados motores refrigerados a ar já estavam cada vez mais perdendo espaço para a concorrência que chegava com seus veículos com motores mais potentes e mais modernos refrigerado a água. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história dessa bela família de veículos que fez bastante sucesso durante os seus 13 anos que esteve em produção por aqui. E você, já teve algum veículo da linha 1600? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo.